A todos vocês que acompanham o canal Valor Entrevista, meu muito obrigado. Estamos começando mais um vídeo e hoje no quadro Informação de Valor nós vamos receber José Augusto dos Santos, ele que é psiquiatra, pioneiro e altamente capacitado em treinamentos com aplicação de cetamina para casos de depressão. Esta é uma pauta que foi um pedido da Josi, minha esposa. A gente estava ali, doutor, vendo o Instagram, de repente ela bateu o olho ali no seu Instagram. A pauta é muito pertinente, afinal de contas, hoje em dia nós temos aí inúmeros casos, tanto de ansiedade quanto de depressão. E no quadro Informação de Valor você vai receber essa informação na imagem aqui do doutor José Augusto. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Agradeço o convite, muito obrigado. Uma boa noite a todos que estão assistindo. E desejo colaborar no entendimento de algumas questões na psiquiatria, do transtorno mental e poder responder algumas questões importantes. Nós temos aqui uma pauta, pessoal, pensada com muito carinho para esclarecer a você que acompanha o canal, tá bom? Então, a primeira pergunta, doutor, é quando devo procurar um psiquiatra? Bem, assim, existem vários sintomas de mal-estar, de insatisfação com vida pessoal, com o trabalho. A gente está falando do sofrimento psíquico, que é subjetivo, que não aparece em exames, que a pessoa pode se vestir bem, ter uma renda boa, um bom trabalho, uma boa família, mas não exclui a possibilidade de um sofrimento mental. Ele se traduz em vários sintomas, né? Os mais comuns são tristeza persistente, mais de 2 semanas, ansiedade que atrapalha, tem que atrapalhar alguma coisa, é um critério, né? Provocar algum dano na vida pessoal, na vida familiar. Sim. Então, algumas situações de impulsividade, irritabilidade, dificuldade de se manter concentrado. Então, são vários sintomas que vão nos levar a certos grupos de diagnóstico. A partir daí a gente consegue identificar o que é mais adequado àquela pessoa. Isso é feita uma avaliação, essa avaliação geralmente é conversando, entrevistando o paciente. Geralmente a gente não pede exame, são poucos casos que é solicitado, que às vezes o paciente, eu quero fazer uma tomografia para uma depressão, uma ressonância. 99,9% não precisa. São pacientes que há um sofrimento intenso da mente, mas que atualmente nenhum exame consegue diagnosticar. Então, o diagnóstico é eminentemente a conversa, o entendimento, a história de vida, a história familiar. É um conjunto de informações que vão nos possibilitar compreender aquela pessoa, como é que ela chegou ali, como é que passou, né, grande parte da vida, como é que é a relação com o trabalho, com a família, com os filhos, consigo mesmo. Sim. Doutor, o senhor já está na área há 30 anos. 30. O senhor tem 30 anos de experiência. Já deve ter visto de tudo um pouquinho, né? Sim. Como é que é ter 30 anos nessa profissão? Uma experiência muito boa, poder ajudar alguém que está em sofrimento psíquico, que não está encontrando um caminho, né? Caminho de adequação ao trabalho, à família, e com várias formas que nós temos hoje de tratamento, tanto a psicofarmacologia, psicoterapia, trabalhos em grupos, outras orientações. Tu consegue, o que a gente consegue fazer? A gente consegue mudar a neuroplasticidade. O que é isso? A possibilidade do cérebro fazer novas conexões para ter uma qualidade de vida melhor. Sim. A gente vai agora para a nossa próxima pergunta, pessoal, que diz o seguinte: o que é a distimia e quais os principais sintomas? Pois é, a distimia a gente considera assim um quadro de depressão leve que não atrapalha, não impossibilita a pessoa de fazer as coisas, mas é aquele mal-humorado crônico. Ele está sempre brigando com tudo e com todos. É um sintoma mais, vamos dizer, um quadro depressivo menor, mas que ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, que
compromete a vida pessoal, mas de uma forma diferente de um quadro depressivo maior. Sim. E aí a pessoa está isolada, ela não consegue trabalhar, ela não tem aquele envolvimento total. A gente vê a pessoa ainda consegue manter uma atividade, Sim. o trabalho, mas sempre é uma insatisfação, é uma tristeza que vai e volta. Tem irritabilidade nisso também? Tem irritabilidade, mas num nível menor. Entende? Uma depressão com todas as características, mas num nível menor, suportável, mas incomoda, causa dano também. Sim. E tem tratamento. É perceptível pelas pessoas? Muitas vezes a pessoa mal-humorada, que nunca tá bom. Sim. Mas ele mantém a vida dele um certo padrão, vai se acostumando, porque acha que é aquilo ali mesmo, né? Sim. Não tem saída e vai se adaptando. Tem muita gente assim, doutor? Aparece, mas geralmente assim, aparece quando já está numa fase mais avançada, tipo comprometer o sono, Sim. Ou está comendo demais ou de menos, Sim. já não consegue mais render no trabalho, está sendo cobrado, aí ele percebe assim, opa, isso aí já está grave, ou já começa com pensamentos negativos, Sim. às vezes... Ela se torna agressiva, a pessoa? Aí Pode se tornar. Aí nós estamos passando por um nível um pouco maior, aí já não é distimia, é um transtorno de humor depressivo maior. Mas ele oscila, ele pode fazer tanto do transtorno depressivo maior em alguns períodos, que vai se tratar, ou ficar numa distimia, mas assim, não chega nessa gravidade. Mas esse quadro já é tratável e com bons resultados, né? A gente vai agora falar de ansiedade, depois a gente volta para a situação da depressão. Como é que a gente define a ansiedade e qual deve ser o tratamento correto, se é que tem um tratamento correto? A ansiedade é uma característica essencial do ser humano, né? O que define uma ansiedade patológica que necessita tratamento? A quantidade. Sim. Quantidade, quando ela invade, quando ela perturba o funcionamento normal do indivíduo, uma ansiedade, um medo excessivo. É importante que tenhamos medo, que eles nos protege a vida. Sim. Agora, quando esse medo é exagerado, é irracional, é constante a nível de comprometer o funcionamento da pessoa, aí nós partimos por algo que a gente considera patológico, né? Sim. Então, vários tipos de tratamento entre o medicamentoso e o psicoterápico, sempre associado essa dupla medicamentoso, psicoterapia, atividade física, alimentação e sono. Entendi. É o básico da medicina, né? Sim, entendi. Quais são as características dos seus pacientes? Eles chegam lá com que quadro tipo? Muito frequente hoje em dia, o quadro de pânico, a sensação que vai morrer, Nossa, que é um aperto no peito, tem que ir para o pronto-socorro à noite, chega lá, faz todos os exames, passa pelo clínico, tá tudo ok, mas continua os sintomas. Impede de sair, não tem uma segurança, por exemplo, de uma festa, pode disparar aquela crise, aquela angústia forte e causar muito mal-estar na vida. Essa situação acomete jovens, pessoas de meia idade, idosos? Todos, muito frequente em jovens, tá? Jovens com a vida ativa profissional, com muita sobrecarga que a gente vive hoje em dia, com muita cobrança, e muitos jovens estudam, trabalham, fazem, né, trabalham o dia todo, faculdade à noite, cobrança, final de semana estudam ainda. Sim. Chega um ponto que há uma sobrecarga no sistema, o sistema mental. Sim. E aí ele, como se dissesse, eu não aguento mais, eu preciso ou parar ou uma ajuda especializada. Sim. Então há um dano na mente. Olha só. Que o sintoma principal nesse caso aí é a ansiedade. Olha aí. E aí o que fazer para dar uma amenizada nessa ansiedade? Tem tratamentos, vários tipos de tratamentos, desde os ansiolíticos, antidepressivos que se usam, depressivos mais intensos, geralmente são tratamentos mais longos para ansiedade, num caso de pânico, tipo 2 anos. Que, quando bem feito, o quadro estabiliza, some e às vezes nunca mais precisa de tratamento. Pessoal, nós estamos conversando com o José Augusto dos Santos, ele que é psiquiatra na cidade de Blumenau. Qual é o endereço lá? Lá é Marechal Floriano Peixoto, 275, sala 50, em frente ao Hospital Santa Isabel. Em frente ao Hospital Santa Isabel. Tem telefone, doutor?
É o 33260881. 81. A gente vai agora continuar falando da depressão, porque nós temos ainda 2 perguntas a respeito. Quais são as causas da depressão crônica? Depressão crônica é uma depressão persistente, muitas vezes é genético, tem uma característica genética, tem uma história familiar, uma história de vida difícil e um ambiente que ajuda a piorar essa situação. É um conjunto, então, desde a genética, do desenvolvimento e do ambiente. Né? E aí, outros fatores, tratamentos inadequados, baixa dose, medicamento errado, tratamento com pessoas que não estão habilitadas a tratar a depressão, demora na procura do tratamento. Sim. Quanto mais deixa, o que acontece num quadro depressivo, ou quase todos os quadros psiquiátricos? É uma inflamação no cérebro, no neurônio. Esse neurônio ele tende a diminuir a função dele. O que acontece? Ele manda menos substâncias químicas, a ligação entre neurônios, substâncias químicas que provocam um sinal elétrico. Sim. Que provoca atividade, vida, vontade, pensamento. Quando esse sinal, quando essa parte elétrica, neuroquímica, ela está comprometida, a pessoa começa a falhar. E quando isso é muito crônico, quando essa inflamação é persistente, maltratada, não tratada adequadamente, são vários fatores, tratada por tempo inadequado, com medicação inadequada, isso piora e aí ela vai persistindo. A depressão crônica é uma característica. Existe uma depressão que a gente chama de resistente, que é uma depressão crônica, que tu trata com medicamento, usa um tipo, tempo e dose certa, usa o segundo tipo de medicação, associa com outros não antidepressivos, que a gente chama medicações de segunda geração, com lítio, com T3, e mesmo assim a pessoa fica mais ou menos. Então, essa depressão resistente, entre cada 3 tratamentos bem feitos, persiste nessa depressão resistente. Olha aí. Né? Então, assim, é aí que a grande dificuldade na psiquiatria, e isso se desenvolveu muito nos últimos tempos. Como abordar esse tipo de paciente, o que fazer com essas características. E a gente pode dizer assim, que por mais difícil, por mais anos que tenham essa depressão e as consequências, as limitações, existem técnicas, existem terapias que possibilitam reverter o neurônio, melhorar a qualidade dele, a neuroplasticidade que a gente chama. Que o que é? Neuroplasticidade é conexão entre neurônios. Exato. Ô doutor, e nos últimos, vamos lá, o senhor tem 30 anos de experiência, hoje está mais fácil encontrar pacientes com casos de ansiedade e depressão do que há 25 anos atrás, por exemplo? Acho que as pessoas estão mais conscientes, né, da necessidade de procurar ajuda no sofrimento psíquico, o acesso é mais fácil e o mundo mudou por um nível de estresse muito intenso, de cobrança, que facilita muito essas situações. Então, pessoas que geneticamente têm uma propensão que num ambiente moderado de estresse não desenvolveria, numa situação de muito estresse, de muita cobrança, de conflito, de mudanças como a gente vive hoje, aquele gene é ativado e aí explode. Aí isso, vários quadros, ansiosos, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, quadro psicótico, né? Ou antes de chegar a um tratamento, o abuso de drogas, álcool, cigarro, isso vai comprometendo a estrutura neuronal, até chegar a um ponto que isso vai estourar. Olha só. E eu vi ali no seu Instagram, aliás, procurem aí o Instagram do Dr. José Augusto no Instagram. Siga, porque tem ali muitas informações a respeito desses temas que nós estamos abordando aqui no quadro Informação de Valor. E eu vi lá, doutor, e tive esse cuidado. São 5 tipos comuns de depressão.
Quais são eles? Na verdade são mais, basicamente assim, ó, a gente chama de distimia, que é aquela depressão leve, uma depressão maior, né, uma depressão que é grave, compromete o funcionamento, uma depressão que tem sintomas mais graves ainda, que tem sintomas psicóticos, a pessoa sai do ambiente, desconecta, às vezes pode escutar vozes. A depressão pós-parto, que é muito comum, no pós-parto ou no período gestacional, que não é tratado até por medo ou por desconhecimento, no pós-parto piora, imediato. E aquelas depressões que variam assim pelo clima, que são sazonais. Sim. Mas tudo isso é muito maior, é muito mais, assim, na verdade tem várias depressões conforme o paciente, conforme a história, tá? Conforme a manifestação. Sim. E nisso a gente tem que tentar ver qual é a depressão daquele paciente, a necessidade de tratamento, de ajuda. Lógico, sempre desencadeado por algumas situações específicas, né? Tentando amenizar, conscientizar, procurar um tratamento psicoterápico que possa mudar o foco, que possa uma forma dele lidar diferente com conflito, com situações que provocam, que agravam esse quadro. Né? Então, assim, essa situação é bastante complexa, mas possível de, quando a pessoa está motivada, fundamental um tratamento além da, né, tomar a medicação, a motivação, tentar se entender melhor e fazer essas mudanças que são muitas vezes mais importantes que o remédio. Né? Exato. Eu vou lhe fazer uma pergunta fora um pouco da pauta. O senhor trouxe ali alguns dados ali, né? Que eu fiz. Tem algumas informações, né? Alguma coisa sobre um quadro, o tratamento no quadro de depressões. A gente tem assim, na verdade o que melhora mesmo, é até meio assustadora, é um trabalho da Associação Americana, no jornal da Associação Americana de 2008, mas ainda atual, foi apresentado no Congresso Americano de Psiquiatria, que assim, um tratamento convencional, bem feito, a pessoa melhora 100%, chega a 33%. Os outros 67%, eles vão ficar com uma carga leve de sintomas, moderado, severo e muito severo. Tá? Então, assim, a psiquiatria atual, ela busca não só melhorar os sintomas, como melhorar a qualidade de vida e buscar o que faltou para, né, assim, nesse tratamento. Não basta só diminuir o sintoma depressivo, ansioso. Mas como é que está a qualidade de vida? Realmente ele está rendendo, ele voltou ao que era ser, está melhor. Então, buscar tratamentos tanto psicofarmacológico como associações com psicoterapia, com estilo de vida, que é importante, para que a gente atinja pelo menos uns 80%. Né? A gente sabe que de cada 3 tratamentos bem feitos, um não funciona muito bem. E funciona, fica naquele limite da depressão resistente, que aí exige muito mais dedicação, muito mais investimento. Sim. O pessoal deve estar se perguntando aí, Alan, pergunta para o doutor o que ele faz para lidar com o dia a dia dele, enfim, como é que é a cabeça de um psiquiatra? Importante, assim, equilíbrio, né? Além do trabalho, lazer, esporte, né? Aquela parada, o sono fundamental, alimentação, né? São coisas, equilíbrio. Comuns a todos, né? Se não fizer isso, não dá, né? É difícil. Trabalhar numa empresa 12 horas e levar o celular para casa e continuar final de semana, é difícil tu dizer, não, toma esse medicamento que vai resolver a tua vida. Não vai. Então, assim, divide, contrata outra pessoa, desliga o celular no final de semana. Né? Tudo com dosagem certa. Doutor, a gente vai para o segundo bloco do nosso papo aqui com José Augusto, ele que é psiquiatra na cidade de Blumenau, e o quadro é Informação de Valor. No segundo bloco, olha só, eu vou perguntar para ele o seguinte, não saia daí para entender o que é a cetamina, né, e para que ela é indicada. Também vamos falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que é muito importante a gente abordar também, e sobre a profissão do doutor, que cresceu bastante nos últimos anos, tá bom?
Tá tranquilo? Tranquilo. Tá? Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Revit Hair é vida para os seus cabelos. Mais hidratação, mais crescimento, mais brilho. Quer crescimento e nutrição para os seus cabelos, unhas e pele? O Revit Hair em cápsulas contém vitaminas e minerais essenciais para trazer resultados incríveis. Não tem contraindicação e não engorda. Junto com ele, temos o Revit Hair Tônico Capilar, dando mais crescimento e vida para os seus cabelos. E para deixar seu cabelo ainda mais bonito e revigorado, o Revit Hair Shampoo traz fortalecimento, brilho e maciez que age no couro cabeludo até as pontas. Então, o que está esperando para ter cabelos incríveis? Revit Hair, a sua beleza revitalizada. Para você que acompanha o canal Valor Entrevista, estamos no quadro Informação de Valor e aqui conosco, psiquiatra José Augusto, lá da cidade de Blumenau. Mais uma vez, muito obrigado por estar falando desse tema aí tão importante, né? A próxima pergunta é sobre a cetamina. E para que ela serve e o que ela é indicada, né? Bem, a cetamina é um anestésico que existe desde os anos 50. Até algum tempo atrás, ela serve para anestesia em crianças, animais, muito usado em países subdesenvolvidos, porque é um anestésico que tu pode fazer em locais sem muita estrutura, porque ela tem pouca reação, efeito colateral. Só que a partir de 2012, um grupo de estudos americanos da Yale, eles começaram a pesquisar essa substância usando em doses baixas, Sim. em quadros depressivos. A partir daí eles notaram que há uma mudança muito grande. Primeiro assim, é uma substância que é injetado. A técnica inicial era intravenoso. Hoje a gente consegue fazer subcutâneo sem internar o paciente, ou intramuscular. São as várias técnicas que existem. Usada principalmente em aquelas depressões resistentes que eu falei antes. Sim. Então, de cada 3 casos bem tratados de depressão, um não vai funcionar. Então, aí é a grande... é considerada uma das grandes descobertas do século na psiquiatria. Né? O que ela provoca? Ela provoca uma mudança neuronal rápida, questão de 24 horas. Como? Ela provoca assim, o neurônio está inflamado, ele provoca uma diminuição na estrutura neuronal, na ramificação. Aqui tem um exemplo, não sei se vai ficar, se possível de ver, mas a gente pode... Aqui... Deixa eu segurar para o senhor. Tá? Aqui, ó. Aqui é o neurônio normal. Ele é cheio, ele tem várias ramificações. Aqui é o neurônio depressivo. Ele fica fino e diminui as ramificações. Essa substância vai agir aqui. Como? Aqui tem uma evolução dessa substância. Ketamina, o nome em inglês, cetamina portuguesa, brasileiro. O neurônio funcionando normal, à medida que ele está inflamado, depressivo, estressado, ele diminui, ele afina. Uma dose, em 24 horas, começa a ver essa mudança, ele vai aumentando o diâmetro e vai aumentando a ramificação. Em 24 horas, um neurônio melhor do que estava antes. Sim. Isso a gente chama de neuroplasticidade. É quase que imediato. Capacidade de aumentar a produção de neurotransmissor e funcionar melhor. Sim. Então, assim, eu tenho experiências fantásticas de pacientes que estavam há 20, 30 anos em tratamento, que com algumas aplicações, chega lá na terceira, quarta, muda completamente. Completamente a forma de ver a vida, a forma de se relacionar.
E assim, outra característica dessa substância é na ideação suicida. É a única substância assim que com uma aplicação a gente consegue diminuir essa ideação, esse risco de suicídio para diminuir muito. Assim, em muitos casos eu já tive pacientes que tinham indicação para internação, não queriam, não tinha vaga. Com algumas aplicações eu consigo diminuir isso em questão de 2, 3 dias. Legal. Aqui tem outro gráfico que mostra, vai ter um pouco mais difícil de enxergar, mas aqui é a linha da ideação suicida. Com uma aplicação em 24 horas, a ideação suicida vai lá embaixo. Olha aí. Tá? Então, assim, isso é o que tem de mais moderno atualmente aplicável. A partir de 2000 foi aprovado no Brasil, a Anvisa. Eles fizeram também um tipo de substância que é aplicação intranasal, que ele já chegou ao Brasil, estão começando a distribuir, que também tem um efeito semelhante, apesar de ser um pouco mais fraco. A injetável ainda predomina porque tem um efeito mais rápido, mais potente, atinge melhor o neurônio e as respostas são melhores. Mas são tratamentos muito efetivos num grupo específico de paciente, depressão resistente. Não é aquela depressão que melhora rapidamente e tal. São depressões que não melhoram com a medicação adequada, com tempo adequado, com troca de medicações com associação. Então, esse é o grande boom da psiquiatria atual, né? Essa melhora na qualidade do neurônio de quem já estava sofrendo 10, 20 anos, pessoas que fizeram eletrochoque. Eletrochoque é aquela aplicação que tu põe eletrodos e provoca um choque elétrico causando uma convulsão. Muito bom, muito efetivo, indicado em gestantes, indicado em idosos. Porém, alguns pacientes não funciona. Sim. Eu tive pacientes que fizeram toda a série de eletrochoque, com algumas aplicações a pessoa conseguiu sair daquele buraco, se mantém estável, apesar de ter que fazer uma manutenção mensal, né? Mas pelo menos melhorou a qualidade de vida, o medicamento passa a agir melhor. Sim. Né? Então tem essas possibilidades de muito grande associada a essa substância. Maravilha. Quando bem usada, por quem sabe. Exato, por especialista, né, pessoal? O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Estresse pós-traumático como diz o próprio, uma situação traumática que a pessoa vive depois de ter passado pela situação. Ela tem aquelas vivências em pensamentos, ela tem atitudes de evitar aquela situação, um assalto à mão armada, né? Então aquela situação de medo, de pavor, desespero, assombra a vida da pessoa, né? Então ela evita de sair sozinha durante o dia, ela evita alguns locais que não seriam perigosos, né? Então aquilo fica muito marcado. Uma enchente, né? Quer dizer, porém, passar por uma situação traumática não é igual a um estresse pós-traumático. Isso depende muito da pessoa, que a gente chama, uma questão de resiliência. Então, como é que a pessoa vai lidar com a situação traumática e o que aquilo vai provocar naquele momento. Sim. Então, a gente vê várias pessoas passaram situações de guerra, situações de enchente, apesar da dificuldade, elas se mantêm íntegras. Sim. Né? Não é todo mundo que vai adoecer, não é todo mundo que vai precisar de tratamento porque passou uma situação traumática. Ou teve uma separação. Apesar disso, a vida segue, faz um luto, leva algum tempo, ou faz uma terapia, ou nem toma remédio, a maioria dos casos, e a vida segue. Sim. Doutor, para a gente fechar o nosso quadro Informação de Valor, com o psiquiatra José Augusto, da cidade de Blumenau, a sua profissão cresceu muito nos últimos anos, né? Sim. O que se dá esse crescimento? Eu vou pegar assim, só nos últimos 2 anos. Essa pandemia, segundo pesquisas, houve um aumento de 30% nos casos de transtornos, ansiedade, depressão. Por quê? Muito tempo em casa, isolamento familiar,
Pessoas que não tinham problema começaram a ter, pessoas que estavam bem, se trataram, começaram a voltar a piorar, e pessoas que não tinham nada, por N questões, perdas, isolamento, começaram a ter sintomas. Então, esse estresse, essas mudanças que a gente passou nos últimos 2 anos, isso foi um dos grandes fatores. Sim. Né? Então, está muito relacionada com a gente vive, nosso ambiente muitas vezes é bem conturbado. Né? Sim. Doutor, muito obrigado pelo papo. Gostou? Agradeço a disposição e espero que possa ter ajudado. Vamos voltar mais vezes, né, pessoal? Trazer o doutor mais vezes aí para abordar outros temas referentes à psiquiatria também, ansiedade, a depressão, enfim. Esse tema aí que hoje em dia é muito importante a gente dar luz, né? Sim. Fazer com que as pessoas entendam e procurem tratamento eficaz, eficiente. Doutor, muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer te receber. Informação de valor chega ao final, nosso quadro, trazendo informação para você aqui do Vale Europeu. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau, pessoal.